Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos e nesse vídeo, que inclusive é em 4K, eu quero falar sobre dois assuntos em específico para o mercado norte-americano. Duas coisinhas que me chamam um pouco a atenção, que é a inversão da curva de juros, que está no pior nível desde a década de 80, e o mercado imobiliário que continua mostrando vários sinais de desaceleração. Se você gosta desse vídeo, por favor deixe um like aqui, inscreva-se no canal e vamos falar sobre inversão da curva. A inversão da curva, ou curva de juros, é um assunto que eu não vou resumir nessa aula. Está escrito aqui, ó, curva de juros é um indicador que precifica a expectativa do mercado para a taxa de juros no futuro. É um indicador muito mais importante que não consigo resumir em apenas 3 linhas. Por isso eu coloquei um link aqui em cima para vocês, é só clicar aqui. É um vídeo mais antigo meu que eu comento sobre curva de juros, tá? O que significa isso. Bom, a curva de juros então é um indicador de expectativa, precifica a expectativa do mercado para onde a taxa do Fed vai. Os Estados Unidos têm a curva deles, o Brasil tem a nossa, a Europa tem a deles, tudo bem. A inversão da curva acontece quando o mercado percebe que, ao subir tanto a taxa de juros, eventualmente a economia vai desacelerar, a inflação vai cair e o juro vai cair lá na frente. Por isso, os juros mais curtos na curva, como vocês podem ver ela aqui, ó, meses, 1 mês, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, os juros mais curtos são mais altos do que os juros mais longos. Isso acontece quando a política monetária do Fed está fazendo efeito. E também quando a economia está desacelerando. E é por isso que nós dizemos que a curva, ela inverte antes das recessões. Demora um pouquinho, mas acontece. Como é que nós analisamos essa inversão da curva, né? Existem duas curvas que são muito conhecidas. A principal delas é a relação entre a taxa do título de 10 anos com a taxa do título de 2 anos. Então é a relação entre o juro de 2 anos aqui com o juro de 10 anos aqui. A diferença entre essa taxa e essa taxa, quando fica negativa, isso é, esse juro curto é maior do que o juro mais longo, a curva inverteu. E a outra, que ainda não é tão famosa, mas para o Fed é muito importante, é a inversão da curva que compara a taxa do juro de 10 anos com a taxa do juro de 3 meses. Ou seja, curtinho prazo com longo prazo. Vocês querem ver como essas curvas elas estão? Eu coloquei as duas nesse gráfico. Nós temos aqui a inversão de ambas as curvas. A de 10 com 2 e a de 10 com 3 meses. Vamos olhar a inversão da curva em vermelho. 10 anos com 2 anos. A curva hoje está invertida em 0,70% ou 70 basis points. É o pior nível desde 1981. Por que essas curvas normalmente invertem antes das recessões? Está aqui, ó. Inverteu, ficou negativo, tá? Inverteu. Aqui em cinza nós temos uma recessão. Inverteu, recessão, inverteu, recessão, inverteu, aqui teve o Covid. O Covid não é uma recessão causada por um problema econômico, mas sim por um efeito exógeno, um fenômeno, né? O Covid, uma crise pandêmica, é algo que acontece a cada 100, 200 anos. Não tinha como o mercado prever isso. Aconteceu do nada, enfim. Aqui nós temos a pior inversão da curva desde a década de 80. As economias estão perdendo força, no caso essa aqui é dos Estados Unidos. E quando nós olhamos para a inversão entre o título de 10 anos e de 3 meses, ele também está num nível bem preocupante. 0,56% ou 56 basis points. É o pior nível desde os anos 2000. Tá? E aí, tudo bem, essas duas curvas inverteram, mas isso é preocupante? É quando nós analisamos esse outro dado aqui. Segundo a Longview Economics, essa empresa de research de economia, todas as curvas de juros, podem pegar aí curto prazo, médio prazo, longo prazo, fazer esse cálculo, todas as curvas de juros estão invertidas nesse momento. Como é que nós analisamos esse gráfico aqui? Em mais escuro, aqui a linha mais escura, é o percentual de curvas invertidas. 0, nenhuma curva está invertida. 100%, todas as curvas estão invertidas. E é bem raro disso acontecer, tá?
aqui 100% invertido, aqui 60% invertido. Aqui foi pré-2020, pré-pandemia, o mercado estava começando a precificar uma desaceleração da economia americana. Curvas invertendo, sinônimo de recessão. 2008, 2007, mesma coisa. 2020, anos 2000 também foi bem preocupante, mas aqui está comparável com anos como 1980, 74, 69 e assim por diante. Essa frase aqui até fui eu que escrevi, tá? A inversão da curva é um sinal de alerta. Sim, normalmente a curva ela inverte antes das recessões. Mas o problema não é a inversão da curva, e sim quando ela desinverte. Eu escrevi isso nas redes sociais quando eu postei esse gráfico e me perguntaram, mas isso está errado. Por que o problema é quando desinverte? Por que o pânico acontece quando desinverte? Porque quando a curva desinverte, quando os juros curtos caem e os juros longos sobem, é porque o Fed cortou a taxa de juros. Ele está praticando políticas monetárias expansionistas. E ele faz isso quando a economia entra em recessão. Então, a desinversão da curva é o grande problema. A inversão é um sinal de alerta. Estamos nos aproximando do perigo. Desinverteu, o perigo está batendo na porta. É mais ou menos isso. E aí o Fed está cortando juros, o juro curto cai e o juro longo sobe. E com isso a curva vai ficar desinvertida. Aí voltando aqui nessa imagem anterior, é quando o juro realmente fica mais longo fica mais alto no longo prazo e mais curto no curto prazo. Tá? Vamos lá. Tudo bem. Então aqui é um sinal de alerta, por isso que eu não fico tão emocionado quando eu vejo o S&P subir. Esses dias subiu 5%, o Nasdaq subiu 7%, um dos maiores rallies em muito tempo, desde 2020, né? Eu não fico muito impressionado com isso, o mercado está bem emotivo, está bastante reflexivo, ele fica emocionado com muita coisa. Então, sempre um pezinho atrás, tranquilamente, olhamos para o mercado sem pressa de se posicionar. A política monetária, já que nós estamos nos aproximando do fim do mês de novembro, daqui a pouco é dezembro, tem a próxima reunião do Fed. O que o mercado está precificando para a taxa de juros? 5% de taxa terminal no ano que vem. Logo, o mercado está dizendo o seguinte, o Fed provavelmente vai subir a taxa de juros em 50 basis points em dezembro, 25 basis points lá em fevereiro, na primeira reunião de 2023, e eu acho que março é a outra reunião, mais 25 na próxima. Ou seja, hoje está em 4%, eles vão subir 50, 25, 25, levando até 5. Tudo bem, eu acho que chega em 5 com facilidade. Mas essa semana, James Bullard, um dos membros do Fed, disse que a taxa de juro precisa ser ajustada até 5 ou mais. E esse ou mais foi o que fez o mercado ficar meio receoso ali na quinta, sexta-feira. Pois é, mas será que 5 não é o suficiente? Tem que levar para 5,5, 5,75, 6? Bom, o mercado está pensativo, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a importância. Agora é muito importante analisar as falas desses membros do Fed, porque eles justamente trazem essas falas agressivas para fazer o mercado precificar condições financeiras mais contracionistas e manter a inflação em queda, em trajetória decrescente. Tá? É natural que um juro mais alto desacelere a atividade para controlar os preços. Sim, o juro sobe, a economia desacelera. Quando a economia desacelera, os preços caem. E essa política já está provocando efeitos na economia. Nós vimos recentemente várias demissões no setor de tecnologia, um setor que parecia ser blindado a qualquer crise macro está sofrendo no curto prazo, algo que não acontece desde a crise de 2008. Desaceleração do setor varejista, várias empresas essa semana derreteram nos Estados Unidos, como Target, Best Buy e acho que foi Home Depot, caíram bastante, precificando um cenário mais complicado do ponto de vista macro para varejo. E o mercado imobiliário está no pior nível desde os anos de 2020. Que indicador é esse? São vários indicadores, não é só um. O índice NAHB, que é da National Association of Home Builders, é o índice nacional dos construtores, caiu para 33 pontos, o menor nível desde 2020. Esse é um indicador de confiança, tá? De sentimento de confiança. É uma representação bastante clara de que o mercado imobiliário está bem pessimista, está desacelerando.
E existe uma correlação entre esse indicador, o NAHB, e a taxa de desemprego dos Estados Unidos. É o que está na tela aí para vocês. O mercado imobiliário americano, ele tem uma correlação muito grande, muito próxima com o mercado de trabalho. Quando o mercado imobiliário desacelera, a economia desacelera, o desemprego sobe. Quando a economia acelera, o mercado imobiliário acelera, o desemprego cai. Esse gráfico aqui, ó, de confiança, o NAHB, está invertido, só para vocês entenderem. Ele está invertido, ou seja, ele está subindo, né? Dá para ver que a linha laranja está subindo, na verdade está caindo. Aqui que ele está invertido e por isso a correlação ela é muito próxima entre o NAHB e o desemprego. Bom, mas por que isso não está acontecendo? Por que o desemprego não está subindo? Será que é um sinal falso? Na minha opinião, o mercado de trabalho americano é o que está impedindo a economia de entrar em recessão, sucumbir. É o mercado imobiliário, é o mercado de trabalho. Por quê? Porque existe um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda por mão de obra. Tem uma demanda muito forte, as empresas estão necessitando muito trabalhador no curto prazo e não tem oferta, não tem desempregado, né? Com essas mudanças no mercado tecnológico, com as demissões, talvez isso mude um pouco. Entretanto, quem trabalha nessas empresas de tecnologia não vai trabalhar em setores como construção, indústria. É tecnologia, tecnologia. O cara se formou em Harvard, o cara entende sobre programação, não vai trabalhar levantando peso. Então, o equilíbrio do mercado de trabalho é muito complicado, tá? E aí, só para vocês entenderem, essa semana, outros 3 indicadores foram divulgados referentes ao mercado imobiliário. Vendas de casas usadas em outubro, queda de 5,9% no mês. Licenças de construção, licenças para quem quer construir, de outubro, queda de 2,4% no mês, porque no ano isso aqui já passou de 20%, 30%. Construção de novas casas em outubro, queda de 4,2%. Querem algo mais claro do que o fato de que o mercado imobiliário está ainda desacelerando? E eu venho fazendo vídeos sobre esse assunto há muito tempo. Que é natural, a taxa de juros sobe, o mercado imobiliário que é sensível à taxa de juros desacelera. É o que está acontecendo. Existe uma correlação entre mercado de trabalho e mercado imobiliário. Só que essa correlação não está funcionando no curto prazo. Por quê? Porque a demanda por trabalhadores, que é um indicador chamado JOLTS, divulgado todos os meses, está muito acima da média de longo prazo. Então, a partir do momento que nós percebermos uma mudança muito grande no mercado de trabalho, pode ser um sinal gravíssimo de que a economia americana está sucumbindo. Entretanto, eu vinha dizendo para vocês que a minha expectativa era que a economia americana desaceleraria e entraria em recessão entre dezembro e o fim do primeiro trimestre de 2023. Só que se esse mercado de trabalho se mostrar mais resiliente do que ele está sendo resiliente do que a gente imaginava, talvez essa minha expectativa vai sendo movida mais para frente. Segundo tri do ano que vem, terceiro tri do ano que vem, é preciso readaptar a minha visão. O JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, já prevê uma recessão no ano que vem. O cenário base deles é recessão, mas será uma mild recession. Uma recessão meio meia boca, assim, modesta, tá? Como eu já falei para vocês, a intensidade e a duração da recessão ainda é desconhecida. Nós temos que analisar com mais detalhes os indicadores daqui para frente, tá? Então, nesse vídeo eu queria falar para vocês que, olha, tudo bem, o mercado americano deu uma porrada muito boa nessas últimas semanas. O mercado brasileiro perdeu essa porrada, tá se preocupando com coisas domésticas. O mercado de criptos também está com seus problemas. O mercado americano comemorou uma inflação mais branda no mês de outubro. Só que ainda está muito cedo para falar em inflação controlada, inflação voltando para 2%, até porque uma coisa que dificulta a queda da inflação no curto prazo é a taxa de desemprego americana. Portanto, eu acho que nós teremos vários vídeos para falar sobre mercado de trabalho daqui para frente, certo? Muita calma, paciência. Tudo bem, o mercado americano subiu, mas saibam que do ponto de vista macro as coisas não estão tão tranquilas assim, certo? Bom, agradeço a participação de vocês e até o próximo vídeo.